Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Capítulo 19. Christian Rosencruzes E a Ordem dos Rosa Cruzes. Antigas verdades em novas roupagens. Notando-se entre o público um grande desejo de saber algo sobre a Ordem Rosa Cruz e como em nossa civilização ocidental, e mesmo entre os nossos estudantes, não se compreende bem o importante lugar ocupado pelos irmãos da Ordem Rosa Cruz. É conveniente dar-se algumas informações autênticas sobre o assunto. Tudo no mundo está sujeito à lei, e mesmo a nossa evolução é assim delimitada. O progresso espiritual, tanto como físico, caminham de mãos dadas. O Sol é o fornecedor da luz física, e como sabemos, caminha aparentemente de leste para oeste, levando luz e vida a todas as partes da Terra, uma após outras. Porém, o Sol visível é somente uma parte do Sol, assim como o corpo visível é somente uma pequena parte da constituição do homem. Há um Sol invisível e espiritual, cujos raios estimulam o crescimento da alma em umas partes da Terra após outras, assim como o Sol visível promove o crescimento da forma. E este impulso espiritual também caminha na mesma direção com o Sol físico, de leste para oeste. 600 ou 700 anos antes de Cristo, uma nova onda de espiritualidade iniciou-se nas costas ocidentais do Oceano Pacífico para iluminar a nação chinesa. E hoje em dia, muitos milhões de habitantes do Celeste Império professam a religião de Confúcio. Mais tarde vemos o efeito dessa onda na religião de Buda, cujo ensinamento teve por objetivo estimular as aspirações de milhões de hindus e de chineses ocidentais. Em seu curso para o oeste, aparece depois entre os mais intelectuais gregos, nas altas filosofias de Pitágoras e Platão, e por último varre o mundo ocidental, entre os precursores da raça humana, onde tomou a elevada forma da religião cristã. A religião cristã foi gradualmente abrindo caminho para o oeste, até a costa do Oceano Pacífico, onde vem reunindo e concentrando as aspirações espirituais. Ali alcançará um ponto culminante, antes de dar um salto através do oceano, inaugurando no Oriente um mais elevado e sublime despertar espiritual, muito mais do que o que agora existe nessa parte da Terra. Assim como o dia e a noite, o verão e o inverno, o fluxo e o refluxo da maré seguem uns aos outros em ininterrupta sucessão, de acordo com a lei dos ciclos alternados, assim também a aparição de uma onda de despertamento espiritual em qualquer parte do mundo é seguida de um período de reação material, de modo a não permitir que o nosso desenvolvimento se torne unilateral. A religião, a arte e a ciência são os três meios mais importantes de educação humana. São uma trindade numa unidade, que não podem separar-se sem torcer nosso ponto de vista em qualquer coisa que investigamos. A verdadeira religião inclui por sua vez a ciência e a arte, porque ensina uma vida formosa em harmonia com a lei da natureza. A verdadeira ciência é artística e religiosa no mais elevado sentido, porque nos ensina a reverenciar e nos conformar com as leis que governam nosso bem-estar e explicar por que a vida religiosa conduz à saúde e à beleza. A verdadeira arte é tão educacional como a ciência, e tão capaz de elevar sua influência como a religião. Na arquitetura encontramos a mais sublime apresentação nas linhas de forças cósmicas do universo. Enche o observador espiritual de uma poderosa renovação e adoração, nascida na concepção que inspira reverência pela grandeza e majestade de Deus que tudo sobrepassa. A cultura e a pintura, a música e a literatura nos inspira com o entendimento transcendental da sublimidade de Deus, a fonte imutável e a meta de todo esse formoso mundo. Nada incompleto, a que falte esse ensino que tudo abarca, poderá corresponder permanentemente às necessidades humanas. Houve um tempo,
Já entre os gregos, em que a religião, a arte e a ciência eram ensinadas juntas nos templos de mistérios, porém, tornou-se necessário para o melhor desenvolvimento de cada uma delas que se separassem durante algum tempo. A religião reinou suprema nas chamadas Idades Gregas, ou Idade Média. Durante esse tempo escravizou a ciência e a arte, atando-as de pés e mãos. Logo veio o período da Renascença, e a arte tomou a dianteira em todos os seus ramos. A religião era muito forte ainda, e a arte foi muitas vezes prostituída a serviço da religião. Por último chegou a onda da ciência moderna, que, com a mão de ferro, subjugou a religião. Foi em prejuízo do mundo que a religião oprimiu a ciência. A ignorância e a superstição produziram males em conta, mas não obstante, o homem abrigava elevados ideais superiores e esperava uma vida superior e melhor. É muitíssimo mais desastroso que a ciência esteja sufocando a religião, porque agora até a esperança, o último dom deixado pelos deuses na caixa de Pandora, pode desvanecer-se ante o materialismo e o agnosticismo. Tal estado de coisas não pode continuar. Deve produzir-se a reação. Se assim não fosse, a anarquia destruiria o cosmos. Para se evitar tal calamidade, a religião, a arte e a ciência devem reunir-se numa expressão mais elevada do bom, do verdadeiro e do belo, do que já havia sido antes da sua separação. Os acontecimentos futuros projetam suas sombras antecipadamente, e quando os grandes guias da humanidade viram a tendência para o ultramaterialismo que é agora predominante no mundo ocidental, tomaram umas certas medidas para enfrentá-lo e transmutá-lo no tempo mais favorável. Não desejam de forma alguma destruir a ciência florescente, como esta tem procurado sufocar a religião, porque eles veem que por fim o bem resultará quando uma ciência avançada tenha se convertido novamente em colaboradora da religião. Uma religião espiritual não pode, não obstante, unir-se a uma ciência materialista, assim como o azeite não pode mesclar-se com a água. Por isso foram tomadas medidas para espiritualizar a ciência e tornar científica a religião. No século XVIII, um grande instrutor espiritual que tinha por nome simbólico Christian Rosenkreuz, Cristão Rosa Cruz, apareceu na Europa para começar esse trabalho. Fundou a misteriosa Ordem dos Rosa Cruzes, com o objetivo de lançar luz do ocultismo sobre a mal entendida religião cristã e para explicar o mistério da vida e do ser, desde um ponto de vista científico, em harmonia com a religião. Muitos séculos têm passado desde a sua encarnação como Christian Rosenkreuz, o fundador da escola de mistério Rosa Cruzes, e por muito sua existência é considerada como um mito. Porém, seu nascimento como Christian Rosenkreuz marcou o princípio de uma nova época de vida espiritual no mundo ocidental. Esse ego particular tem estado em contínuas existências físicas num ou noutro dos países europeus. Tomava um novo corpo cada vez que os seus sucessivos veículos haviam perdido sua utilidade, ou se as circunstâncias tornavam necessária uma mudança de campo de atividades. Ainda mais, está hoje em dia encarnado, sendo um iniciado de alto grau, potente e ativo fator em todos os assuntos do Ocidente, apesar de desconhecido para o mundo. Trabalhou arduamente com os alquimistas, século antes do advento da ciência moderna. Foi ele que, por meio de um intermediário, inspirou os agora mutiladas obras de Bacon. Jacob Boehme e outros receberam dele a inspiração com que iluminaram suas obras, tão espiritualmente. Nas obras do imortal Goethe, nas obras mestres de Wagner, encontramos a mesma influência. Todos os espíritos corajosos que recusam se deixar-se amarrar pela ciência ou pela religião ortodoxa
que lançam fora as cascas e penetram o miolo espiritual, sem tomar em consideração a malícia ou a lisonja, tiram suas inspirações na mesma fonte, como fez e faz o grande espírito que animou Christian Rosenkreuz. Seu próprio nome é a encarnação da maneira e dos meios pelos quais o homem atual se transformará em divino super-homem. Esse é o símbolo. Christian Rosenkreuz, ou Cristão Rosa Cruz, mostra o fim e o objetivo da evolução humana, o caminho que deve percorrer e os meios pelos quais alcançará essa finalidade. A cruz, o caule verde da planta que nele se enrosca, os espinhos e as rosas vermelho sangue ocultam a solução do mistério do mundo, a evolução passada, a constituição presente e, especialmente, o segredo do futuro desenvolvimento do homem. Ocultando-o ao profano, revela-o ao iniciado, tanto mais claramente quanto mais este trabalha dia a dia na construção para si mesmo da mais preciosa de todas as gemas, a pedra filosofal, muito mais preciosa do que o coinó, mais preciosa ainda que a soma de todas as riquezas terrestres. Recorda-lhe que a humanidade está malgastando agora em sua ignorância o material concreto que poderia empregar na formação desse tesouro inestimável. Para mantê-lo firme e fiel através de todas as atividades, a Rosa Cruz se ergue ante ele como inspiração e incentivo à gloriosa realização que espera aquele que vence e aponta Cristo como estrela da esperança, o primeiro fruto que lavrou essa maravilhosa pedra quando habitou o corpo de Jesus. Por meio de investigações, notou-se em que todos os sistemas religiosos havia um ensino reservado para o sacerdócio que não era dado à multidão. Cristo também falou à multidão em parábolas, porém explicou o significado interno dessas parábolas aos discípulos, dando-lhes assim uma compreensão mais de acordo com suas mentes desenvolvidas. São Paulo dava leite às criancinhas, ou irmãos mais novos da comunidade, mas carne aos fortes que haviam estudado já mais profundamente. Assim é que tem havido sempre um ensinamento interno e outro externo, sendo que os internos eram dados nas assim chamadas escolas de mistérios, as quais modificavam-se de tempos em tempos para adaptar-se às necessidades do povo para o qual estavam designadas a trabalhar. A Ordem dos Rosacruzes não é simplesmente uma sociedade secreta, é uma dessas escolas de mistérios, e os irmãos são hierofantes dos mistérios menores, os guardas de sagrados ensinamentos, que têm um poder espiritual muito mais poderoso de qualquer dos poderes visíveis, se bem que não interfiram de qualquer maneira que venha a privar a humanidade do seu livre-arbítrio. Como o caminho do desenvolvimento depende, em todos os casos, do temperamento do aspirante, existem dois ramos dele, o místico e o intelectual. O místico não possui conhecimentos intelectuais, geralmente segue os ditados do coração e trata de fazer a vontade de Deus tal como ele a sente, elevando-se sem estar consciente de alguma meta definida, e por fim alcança o conhecimento. Na Idade Média, as pessoas não eram tão intelectuais como nós somos agora, e os que sentiam um chamado para uma vida superior geralmente seguiam o caminho místico. Porém, nos últimos séculos, desde o advento da ciência moderna, uma humanidade mais intelectual povoou a Terra. A cabeça dominou completamente o coração. O materialismo tem sufocado todo o impulso espiritual, e a maioria das pessoas que pensam não crê em nada que não possa tocar. Portanto, é necessário que se faça um chamado ao seu intelecto para que seja permitido ao coração crer naquilo que o intelecto tenha sancionado. Respondendo a essa procura, os ensinamentos de Mistérios Rosacruzes tratam de correlacionar os fatos científicos com as verdades espirituais. No passado, esses ensinamentos mantinham-se em segredo para todos, exceto para os poucos iniciados,
e ainda hoje em dia são dos mais misteriosos e secretos do mundo ocidental. Todos os chamados descobrimentos do passado que pretendiam revelar os segredos dos Rosacruzes ou foram fraudados ou resultado de traição de parte de algum profano que, acidentalmente ou de outra maneira, conseguiu apanhar fragmentos de conversações incompreensíveis para todos, menos para aqueles que têm a chave. É possível viver debaixo do mesmo teto e em estreita intimidade com um iniciado de qualquer escola, porém seu segredo permanecerá sempre oculto no seu peito, até que o amigo tenha chegado ao ponto em que possa converter-se num irmão iniciado. A revelação de segredos não depende da vontade do iniciado, mas das qualificações do aspirante. Como as demais ordens de mistérios, a Ordem dos Rosacruzes foi formada sobre linhas cósmicas. Se tomamos esferas do mesmo tamanho e procuramos ver quantas necessárias para cobrir e ocultar da vida uma delas, veremos que são necessárias 12 para cobrir a 13ª. A última divisão da matéria física, o átomo verdadeiro, que se encontra no espaço interplanetário, está agrupado assim: 12 em torno de 1. Os 12 signos do zodíaco, que envolve nosso sistema solar. Os 12 semitons da escala musical que forma a 8ª. Os 12 apóstolos que se reuniram em torno de Cristo são outros exemplos dessa agrupação de 12 mais 1. A Ordem dos Rosacruzes é também composta de 12 irmãos, mais um 13º. Porém, há outras divisões que se devem notar. Temos visto que das hostes celestiais de 12 jerarquias criadoras que estiveram em atividade em nosso sistema evolutivo, 5 retiraram-se para a liberação, ficando unicamente 7 delas ativas em nosso progresso ulterior. De acordo com esse fato, o homem atual, o ego interior, o microcosmo, trabalha externamente por meio de 7 orifícios visíveis do corpo: 2 olhos, 2 ouvidos, 2 fossas nasais e uma boca, estando 5 restantes total ou parcialmente fechados: os 6, o umbigo e os 2 órgãos de excreção. As 7 rosas que adornam o formoso emblema e a radiante estrela de 5 pontas que está por trás representam as 12 grandes jerarquias criadoras que têm assistido ao espírito humano evolucionante através das condições mineral, vegetal e animal anteriores, quando não tinha consciência própria e era incapaz de cuidar de si mesmo, nem mesmo em grau mínimo. Dessas 12 grandes hostes de grandes seres, 3 classes trabalharam sobre e com o homem de própria vontade, sem ter a menor obrigação de fazê-lo. Essas hostes estão simbolizadas pelas 3 pontas da estrela do nosso emblema que aponta para cima. 2 mais dessas grandes jerarquias estão a ponto de retirar-se, sendo simbolizadas pelas 2 pontas da estrela que se irradiam desde o centro para baixo. As 7 rosas revelam o fato de que existe ainda 7 grandes jerarquias criadoras em atividades no desenvolvimento dos seres da Terra. E como todas essas variadas classes, desde a menor e a maior, não são mais do que partes do único grande todo que chamamos Deus. Todo o emblema é um símbolo de Deus em manifestação. O axioma hermético diz: como em cima, assim embaixo. E os instrutores menores da humanidade estão também agrupados segundo as mesmas linhas cósmicas de 7, 5 e 1. Há sobre a Terra 7 escolas de mistérios menores, 5 de mistérios maiores, e o total está agrupado sob um diretor central, que é chamado o Libertador. Na Ordem dos Rosacruzes, 7 irmãos vêm ao mundo cada vez que as circunstâncias o requerem, aparecendo como homens entre os homens, ou trabalhando em seus veículos invisíveis com ou sobre outros, conforme seja necessário. Entretanto, deve-se ter bem presente que jamais influenciam qualquer pessoa contra sua vontade
ou contra seus desejos, mas sim que fortalecem o bem unicamente onde quer que se encontrem. Os 5 irmãos restantes nunca deixam o templo e, ainda que possuam corpos físicos, executam todo o seu trabalho desde os mundos internos. O 13º é o chefe da ordem, o elo de ligação com um conselho central superior, que é composto dos hierofantes dos mistérios maiores, os quais não trata com a humanidade comum absolutamente, mas unicamente com os graduados dos mistérios menores. O cabeça da ordem está oculto no mundo externo pelos 12 irmãos, como a esfera central do nosso exemplo anterior. Ainda mesmo os discípulos da escola nunca o veem, porém nos serviços noturnos do templo, todos sentem sua presença sempre que ele entre, e este é o sinal para que comece a cerimônia. Ao redor dos irmãos da Ordem Rosa Cruz, como discípulos seus, há certo número de irmãos leigos que vivem em diversas partes do mundo ocidental, porém que podem deixar seus corpos conscientemente para atender os serviços e para participar da obra espiritual do templo, tendo sido iniciados todos, e cada um deles no método de assim atuar, por algum dos irmãos maiores. A maioria deles pode recordar-se de tudo que lhes acontece. Porém, existem alguns poucos casos em que a faculdade de deixar o corpo se adquiriu em alguma vida anterior dedicada ao bem, e agora alguma enfermidade ou hábito de tomar drogas adquiridos na presente existência tornou o cérebro incapaz de receber impressões do trabalho executado pelo homem fora do corpo.